Is Star Wars real? A Guerra nas Estrelas é real? Greetings, dear ones. I Saudações, am meus Brian queridos. of Eu sou Magnetic Cryon, Service. do Serviço What a Magnético, question, que yet pergunta, again, we novamente, say to you, dizemos para vocês, there would be those who say, well, of haverá course aqueles que not, dirão, that's é claro just que in não, the aquilo movies. está apenas nos You filmes. might be surprised. Você poderia se surpreender. I would like to give you some Eu gostaria de dar a information that você we have algumas given informações que nós já before, demos certain antes, ways, de certas might formas, be interesting que to podem you. ser interessantes para But você. it really does talk about Mas realmente the fala history sobre a and the história positioning e o of your posicionamento planet in the do seu galaxy. planeta na The galáxia. timing of life, even. O timing até mesmo da vida. Before I talk about that which Antes de eu is falar life sobre on other aquilo que é a planets vida or em outros in the planetas galaxy, ou na and galáxia, perhaps yes or no, e were talvez there sim wars ou in the não, houve galaxy guerras that na galáxia resemble what que you had in your lembrariam aquilo que movies? vocês tiveram em seus I filmes. want to give you Eu quero a dar a vocês premise uma in premissa 3D em 3 truly dimensões you will understand. que vocês realmente compreenderão. All of you on this planet, Todos vocês neste even planeta, the ones who mesmo don't have aqueles children, que não têm filhos, understand about children. compreendem a respeito das crianças. When children grow up in a Quando family, crianças they crescem em start uma família, with a clean slate. elas começam como uma folha em It's branco. very disappointing É to muito many decepcionante parents para muitos find pais that the children descobrir will then go into que a things criança that are, entrará em coisas que let's say, lower seriam, consciousness digamos, that they were taught. uma baixa consciência That que elas they would go aprendem. into pushing and greed and bullying and Elas all the entram things em that little children ganância, do, because that is the bullying, evolution todas essas coisas que as of crianças fazem, consciousness pois esta é a that is evolução da common consciência to humans. que é comum aos humanos. And it's true. E é As verdade, the children grow up, conforme as crianças they go crescem, from sweet little elas vão de things, and then they coisinhas become a little doces older, and then e they então se are tornam um pouco mais pushing and velhas, pulling with e their então elas estão siblings empurrando e and yelling puxando that os he seus had, she had irmãos, more or e elas less. gritam, quem tem mais, quem tem Sometimes menos. it's Às a vezes difficult time. é um momento difícil, até mesmo nos momentos mais alegres, como aniversários, natais, elas ficam empurrando e puxando e vão para outros palcos, crescem e se tornam talvez um pouco rebeldes, e então elas precisam ir para o seu próprio mundo e fazer as coisas que elas apenas fazem, pois elas não querem ser como seus pais. Tudo isso faz parte do crescimento. Mas eu quero que você dê uma olhada naquilo que acontece, naquilo que é o cognizar de uma consciência que então, eventualmente, é mais madura. Mesmo com seus 20 e poucos anos, algumas delas ainda estão se rebelando, indo para a escola, talvez, até mesmo no colégio, elas começam a experimentar os outros que se tornarão os valentões, outros que talvez se tornarão gananciosos. Todos aqueles atributos, digamos, da humanidade se apresentam nesta evolução da consciência, conforme elas crescem. Então, finalmente, com seus 20 e tantos, no início dos 30 anos, outra coisa começa a acontecer. Agora, elas chegaram e podem tomar decisões por conta própria, e algumas delas se tornam melhores amigos de seus pais. Então, o que você vê, mesmo quando você dá uma olhada no episódio tridimensional chamado O Crescimento dos Seus Filhos, vocês podem ver uma evolução da consciência. E eu quero que você se lembre disto. Nós já dissemos no passado que a história do seu planeta é bastante única. O próprio atributo de quando a vida começou no seu planeta é muito único. O seu planeta é tão antigo quanto a galáxia é. Não é mais novo ou mais velho. No entento, há certos atributos daquilo que aconteceu aqui que são diferentes. Se você der uma olhada naquilo que vocês têm chamado de a origem do universo, os bilhões de anos para construir os planetas que estão aí, vocês começam a observar que há uma ordem similar em termos do timing com relação a tudo. Tudo tem mais ou menos a mesma idade. Mas o que é diferente é isto. Em que ponto a vida começou? Nos múltiplos planetas que permitem isto. Agora deixe-me parar aqui mesmo. Se você não acredita nisso, isso agora já é ciência, que descobriu literalmente milhares de planetas que são muito parecidos com a Terra. Eles têm os atributos daquilo que é chamado a zona habitável, que significa que a temperatura é correta, a gravidade é correta, assim como a Terra, até mesmo alguns com água e oceanos. Então,
Vocês têm os atributos imediatamente que talvez vocês não tivessem há 20, 30 anos atrás. Há planetas, milhares deles, assim como o seu. Planetas, em geral, há trilhões deles. A maioria dos sóis, os pontos no céu que vocês veem, tem planetas. Então vocês têm a opção e, digamos, a oportunidade para a vida começar em todos aqueles, assim como a vida começou aqui no seu planeta. Com a mesma física, com a mesma química da galáxia, houve então a mesma oportunidade para a vida começar como começou aqui. E com isto, começou, mas meus queridos, começou muito cedo, enquanto a Terra ainda estava basicamente começando. Nós já dissemos isto antes, que em seu planeta, vocês tiveram até 4 a 5 inícios para a vida. E então foi interrompido. Talvez não exterminada, mas precisou recomeçar para os atributos que são comuns para este planeta. Se vocês começarem a perguntar àqueles que estudam os planetas, eles contarão a este respeito. Então isso não é algo que seja uma ideia esotérica. Esta é a sua ciência. Quanto tempo demora para a vida começar? Vocês tiveram um início tardio. Não apenas um pouco tardio, mas por milhões de anos mais tardio. E é assim que funcionou. Ao redor da sua galáxia, já havia vida que estava começando e estava começando a evoluir. De volta às crianças. Como você acha que a vida começou? E eu direi a vocês, começou com as mesmas energias que a sua começou. Começou com um pensamento de velha energia, com ganância, guerras e todas as outras coisas que vocês experimentam até mesmo dentro da sua própria história, conforme a consciência, vocês poderiam dizer, da galáxia evoluía. E dentro daqueles vários anos, muitos daqueles planetas, eles tiveram a tecnologia, assim como vocês têm a tecnologia, devido à descoberta da física, assim como vocês estão descobrindo a física agora, e houve uma guerra nas estrelas, de fato. Assim como aquilo que vocês veem nos filmes, talvez não tão tridimensional quanto vocês são, mas definitivamente aqueles que tiveram até mesmo o horror do genocídio com relação a outro planeta. A guerra nas estrelas foi real. Eu gostaria de contar algo a vocês, que vocês deveriam se lembrar. Eles cresceram, amadureceram e saíram daquilo. Porque a consciência evoluiu. E quanto mais tempo o planeta estivesse lá, uma de duas coisas aconteceu. Ou eles se destruíam, e vocês podem ver isso, vocês podem compreender por quê. E alguns deles o fizeram. Ou eles tomaram decisões para crescer. E com aquilo, eles tiveram uma consciência mais elevada e começaram a perceber que havia um Criador. Vocês se dão conta disso? A maior da sua terra acredita nisso, vocês estão nessa trilha. E com isto, eles começaram a examinar coisas multidimensionais. Eles descobriram muitas coisas que eles nunca esperavam que estaria lá. Eles até mesmo perceberam que eles mesmos eram parte de um plano muito maior. Nem todos eles compreendiam isso. Nem todos eles se tornaram aquilo que vocês chamariam de espirituais. Não é espiritual. Eles não se juntavam a igrejas, meus queridos. Eles simplesmente despertaram para uma verdade muito maior da forma como as coisas funcionam. E com aquilo, alguns deles se tornaram aquilo que agora vocês estão chamando de planetas ascensos. Alguns daqueles que visitam vocês hoje, vocês diriam que são anjos. Por toda esta galáxia há planetas que compreendem e conhecem uma energia de status de ascensão muito elevada. E com isso eles têm a habilidade, através da energia da consciência e da compreensão da física, de literalmente visitar outros planetas sem veículos.
Eu já disse isso a vocês. Ainda há alguns que não chegaram lá ainda e estão visitando vocês com veículos. Vocês não podem assumir a consciência de qualquer um deles conforme eles chegam para falar com vocês. Há toda uma história a esse respeito também. Mas essa não é a história que estamos contando. O que estamos dizendo a vocês é que eles, no escopo da galáxia, eles, aqueles que entraram no status da ascensão e que compreendem o que está acontecendo, são a sua família estelar. Eles são aqueles que vieram há 200 mil anos atrás e deram a vocês o atributo dos 23 pares de cromossomos, enquanto tudo mais tinha 24 pares antes. Até mesmo a ciência olha para isso e franze um pouco a testa e diz: como aquilo pode ser? De alguma forma, ocorreu uma intervenção. E vocês têm 23. Para poder chegar lá, esta galáxia teve Star Wars, Guerra nas Estrelas, sim, guerreando entre si mesmos, até mesmo planeta contra planeta, até mesmo chegando àquilo que seria o horror do genocídio. E eles superaram isso, meus queridos. Eles passaram. Em certo ponto do tempo, eles até mesmo jogaram fora suas armas. Estão compreendendo isto? Vocês estão realmente compreendendo isto? Vocês estão, como um planeta, prontos para irem para aquele modo em particular de não haver mais guerras, de começar a compreender a disfunção. Uma batalha entre a escuridão e a luz está ocorrendo entre consciências. Daqueles com compaixão, compreensão, contra aqueles que querem manter em uma energia muito antiga, muito velha da Guerra nas Estrelas. Sim, aconteceu. E aconteceu em sua galáxia. Mas a sua galáxia superou. E agora vocês têm a mesma oportunidade. Com esta evolução da consciência que está ocorrendo, a luz realmente está vencendo. Mas no processo há a batalha contra a energia obscura da velha consciência para chegar para onde estão indo. E esta é a verdade. E é por isso que eu amo vocês da forma como amo. E assim é.